aqui na terra. Então Deus quer usar a nossa vida, nossa casa, nossa família. Deus quer usar a igreja em Baixa Grande para abençoar o município de Baixa Grande e outros lugares da terra. E nós precisamos estar atentos. Então vamos meditar naquilo que Deus está falando por meio do seu Espírito Santo à sua amada igreja. João capítulo 1, versículo 14 a seguir diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Até aqui basta para a nossa meditação de hoje à noite. Nosso texto em Romanos, nós iremos ler daqui a pouquinho, mas eu queria falar esse texto de Romanos para a gente falar sobre invocar o Senhor, buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, exercitar a nossa fé, o nosso crer, a nossa confissão, manter essas coisas firmes na nossa vida, para que estejamos respaldados, fundamentados na nossa jornada, na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor. Mas eu gostaria, rapidamente, de meditar com vocês sobre o desejo de Deus de vir a este mundo, de estar presente aqui na terra, o Deus do céu, o Deus que nem o céu dos céus é capaz de conter a sua glória. Ele desejou descer da sua glória, descer do lugar da sua habitação para a terra, como uma expressão de amor à humanidade. Então, Deus veio habitar conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus presente, o Deus conosco. E é bom meditarmos nessa palavra, porque toda a Escritura manifesta esse desejo de Deus de habitar com os homens. Nós podemos, sem sombra de dúvidas, afirmar essa noite que Deus ama estar conosco, que Deus ama estar na nossa casa, que o desejo de Deus é preencher cada vazio, cada lugar, cada cantinho, não somente do nosso coração, do nosso homem integral, espírito, alma e corpo, mas também da nossa casa, da nossa família, daquelas pessoas que amamos. Deus quer encher a vida dos homens. Deus veio para habitar com os homens. Vamos ver mais na frente o próprio Jesus falando que o Espírito Santo viria, aquele que estava com os discípulos, ele viria para estar dentro dos discípulos, dentro daqueles apóstolos. Então aqui nós damos um passo a mais. Deus deseja não apenas habitar conosco, mas Ele deseja habitar dentro de nós. E Deus sabe porque nós precisamos que Ele habite dentro de nós. Não há necessidades em Deus, em um certo sentido.
toda necessidade da nossa parte. E Ele quis nos presentear com a sua habitação maravilhosa, com a sua presença maravilhosa em nossa vida. Então, desde já, nós podemos afirmar que Deus não quer que você se sinta só, abandonado, isolado, sem aquele senso de pertencer a alguém que verdadeiramente o ama. Deus não deseja isso para você, porque o esforço que Ele tem feito é para que você seja a habitação dEle, e Ele seja a sua casa, Ele seja também o seu lugar seguro, o seu lugar de repouso. Nós, essa noite, devemos escancarar o nosso coração para essa verdade. Deixa Deus imprimi-la no nosso espírito. Ele quer encher a nossa vida. Ele quer que a sua presença seja tão real na nossa vida, mais real do que qualquer presença, mais real do que qualquer realidade que possa nos cercar. É isso que Deus quer. E Deus sabe que nós precisamos disso. E por isso Ele providenciou todas as coisas para tornar isso possível. Quando Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vejo nessa passagem, eu entendo nessa passagem, nessa fala de Jesus, que Ele está dizendo que agora o caminho está aberto para Deus entrar na nossa vida, ser tudo em nós, preencher todas as coisas na nossa vida, mas também para nós entrarmos em Cristo Jesus, pertencermos a Deus, sermos da sua casa e da sua família. Essa verdade, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos que estão assistindo essa live, ou essa reunião, esse culto, que Deus possa coroar você com essa graça, te dar esse entendimento na palavra, que Ele é um Deus que deseja a maior proximidade que Ele pode tecer na nossa vida. Você pode acreditar nisso. Então isso é uma das verdades que eu quero falar para vocês essa noite. Quando o Filho de Deus se faz carne e habita entre nós, o apóstolo ele declara que nós vimos, nós enxergamos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Nós temos em Jesus a graça e a verdade habitando plenamente na sua pessoa. Jesus transborda de graça e de verdade. Jesus é a graça de Deus, é a verdade de Deus para a nossa vida. E o apóstolo, ele vai nos falar, ele vai registrar o testemunho de João Batista. E João Batista vai dizer que nós temos recebido dele graça sobre graça, dessa plenitude de Cristo, dessa plenitude de Deus derramada em Cristo, nós podemos receber também essa plenitude e graça sobre graça. Alguns de nós nos acanhamos muito em pedir, em invocar, em clamar o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, as riquezas de Deus. Muitas vezes nos achamos pecadores, e de fato nós somos pecadores, mas o que Deus disponibilizou para nós não depende do nosso mérito, não depende das nossas boas obras, e nem tampouco das más obras. Depende exclusivamente da bondade de Deus, da graça de Deus. Foi Deus, é Deus que quis coroar a nossa vida com a pessoa de Cristo.
com a pessoa do seu Filho. É Deus que quis repartir para nós, dar para nós, Jesus Cristo, seu Filho, para que Ele seja a nossa vida, para que Ele seja a vida eterna para todos nós, para que Ele seja o nosso suprimento, para que Ele seja tudo o que nós precisamos, está na pessoa de Jesus. Em Cristo nós temos todo o suprimento necessário. Se nos falta alguma coisa, não é porque Deus privou essa coisa de nós. Ela está em Cristo. Cristo é o nosso suprimento. Se nos falta alguma coisa, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Se realmente essa falta, ela contribui para a glória de Deus, ou se nós precisamos supri-la em Cristo Jesus. Mas com falta ou sem falta, nós precisamos entender que em Cristo Jesus as riquezas de Deus estão disponíveis para nós. E é o desejo de Deus que nós venhamos acessá-las, que nós venhamos usufruir dessas riquezas. E não somente para nós mesmos, mas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer que sejamos canais de bênção para famílias, para indivíduos, para crianças, para idosos, para pessoas vulneráveis. Ele quer que sejamos canais de bênção para nações, para povos, tribos e línguas. Ele quer usar a nossa vida para suprir a necessidade dos outros. E como, amados irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, devemos estar atentos, de olhos abertos, porque as necessidades, elas aumentaram de uma forma extravagante. E nós precisamos dos olhos de Deus, do coração de Deus, para estarmos estendendo as mãos para aqueles que necessitam da sua ajuda, do seu socorro. E com certeza são essas mãos, a sua mão, a sua vida, o seu lar, a sua família, que Deus quer usar para suprir a necessidade das pessoas. Então nós temos o Filho de Deus cheio de graça e de verdade. Toda a verdade que nós precisamos para fundamentar a nossa vida, para dar estabilidade à nossa vida, para dar alicerce à nossa vida, está na pessoa de Jesus. Jesus é a verdade de Deus para a nossa vida. Jesus é a única verdade de Deus nesse mundo. Não existe outra verdade. A verdade é o Filho de Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos acesso à verdade. E Deus quer que tenhamos graça para viver a verdade de Deus, para andar na verdade, para não darmos moleza a nós mesmos, para não deixarmos que a carne, para não deixarmos que os sentimentos e os pensamentos que são contrários à palavra de Deus sucumbir à nossa vida. Deus quer que andemos na verdade. Deus quer que cinjamos os nossos lombos com a verdade. Deus quer que a luz dele brilhe na nossa vida. Então nós temos aqui em Cristo graça e nós temos verdade no Filho de Deus. Deus não privou você, a mim, a nossa casa, a nossa família. Ele não privou a nossa vida de nenhuma de suas bênçãos, de nenhuma de suas maravilhas. Sua bondade está disponível, seu amor está disponível. Deus não reteve as suas mãos, não encolheu as suas mãos para não nos ajudar. Ele continua com as suas mãos estendidas para abençoar os homens. Ele continua estendendo perdão para a humanidade. Ele continua estendendo a sua luz para brilhar na vida daqueles que estão em trevas. Ele continua liberando o seu amor para os corações
odiosos que precisam ser quebrantados e cheios desse amor. Porque o ódio, o ressentimento, a falta de perdão mata o homem, empobrece a alma do homem, leva o homem para a perdição. Então Deus está com seu depósito cheio de amor para suprir o coração dos homens. Ele tem arrependimento para aqueles que estão no mau caminho, aqueles que vivem para si mesmo. Deus tem arrependimento para essas pessoas. Deus tem arrependimento para todos nós. Nos arrependermos daquilo que não agrada ao nosso Pai. Ele tem arrependimento. Ele tem cura para nós. Ele tem libertação para nós. Muitos estão açoitados pelo temor, pelo pavor, pelo medo. E Deus tem vitória para o homem. Mas a Bíblia nos ensina a clamar, a pedir, a buscar, a invocar o nome do Senhor. O próprio Jesus, reiteradas vezes, Ele nos orienta, nos incentiva, nos ensina a pedir, a buscar, a bater. E você e eu, muitas vezes numa situação difícil, de crise, nós ficamos um pouco orgulhosos e achamos que não devemos escancarar a nossa boca, o nosso coração, invocar o nome do Senhor na hora do aperto. Às vezes nós temos essa atitude reversa, mas nós precisamos entender que Deus, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Se você não vem vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, uma vida de busca, uma vida de dedicação, de consagração, Deus sabe a sua vida. E não é por causa disso que você vai agora, diante da palavra de Deus, baixar a sua cabeça e se achar uma pessoa que não merece, e realmente você não merece, a graça de Deus, mas no sentido de não reconhecer que mesmo você não merecendo, Deus está de braços abertos para te abençoar. O que eu quero dizer é que nós não devemos ser tímidos agora. Se fomos até aqui, se alguma coisa nos impediu de estreitar o nosso relacionamento, a negligência, os entretenimentos que cativou o nosso coração, a própria apatia da vida, do coração, se essas coisas nos desviou do alvo, a mensagem de Deus é para que nós nos aproximemos dEle, quando ouvimos a sua voz. Hoje, quando você ouve a voz de Deus, você precisa ter uma resposta de atentar para o Senhor, de corresponder à voz do Senhor, e de entender que Deus está levando você essa noite a clamar pelo socorro dEle. A clamar, porque se a tua despensa, se o teu coração, ele está vazio, ele está com medo, com pavor, ele tem alguma coisa que não deveria ter, que não deveria estar lá, mas está, você precisa invocar o nome do Senhor. E eu quero afirmar para vocês essa noite, que o Senhor é bom, que o Senhor socorre, quando clamamos, quando pedimos, que o Senhor vem ao nosso auxílio, e que Ele pode nos livrar de todo mal que queira nos derrubar. Então eu gostaria de ler esse texto de Romanos. Romanos capítulo 10. Um texto maravilhoso escrito pelo apóstolo São Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta
é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos essa palavra muito oportuna do apóstolo Paulo para as nossas vidas. A palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Amados irmãos, não é porque você já é salvo, você confessa a salvação no Senhor Jesus, que não precisamos mais dessa mensagem. A mensagem que um dia nos encontrou perdidos e tocou em nosso coração, abalou a nossa estrutura, nos deu arrependimento, nos deu conversão e nos trouxe para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mesma palavra é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos firma na verdade, que estabiliza a nossa vida, é a palavra que rega o nosso coração, que rega o nosso homem interior com a fé de Deus, com a graça de Deus, com a certeza que nós temos um Deus que está sobre tudo e todos, um Deus que é soberano, um Deus que se importa conosco, se importa com a sua igreja na terra, se importa com a humanidade, com o mais vil pecador, um Deus que ainda insiste em salvá-lo, em tirá-lo do lamaçal do pecado. Essa palavra que indica o coração bondoso de Deus, os braços abertos do nosso Pai, para todos os homens. Essa palavra que nos salva, essa palavra que nos coloca no caminho, é a mesma palavra que nos mantém no caminho, que nos fortalece no caminho, que nos alimenta no caminho. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, nós não podemos deixá-la de lado, nós precisamos, como ela, a espada do Espírito, manejá-la bem, de forma sábia, com fé, com alegria, com esperança. Nós precisamos dessa palavra da fé. Não só para a nossa vida, repito mais uma vez, mas essa palavra, ela é a necessidade de muitos que estão à nossa volta. A carência de muitos que estão ao nosso redor. Eles precisam da palavra da fé. Eles precisam dessa palavra. E nós devemos, como diz a palavra, deixá-la o mais perto possível de cada coração, de cada entendimento. Nós precisamos que as pessoas toquem a palavra de Deus, ou que sejam tocadas pela palavra de Deus. Precisamos falar, proclamar, anunciar, pregar essa mensagem, para que todos tenham oportunidade de ouvi-la, pois a proclamação é que ela está perto de cada um de nós, na nossa boca e no nosso coração. Nós podemos usar essa palavra para desbaratar, para desmantelar todo o intento de Satanás contra a nossa vida, no nosso dia a dia. Sutilmente o inimigo vem contra nós, para minar nossa fé, para nos fazer desanimar, para nos fazer questionar o plano de Deus. E nós podemos tomar essa palavra, porque ela está muito perto,
ela está acessível a todos nós. O Espírito Santo que maneja bem essa palavra na nossa vida, ele usa essa palavra contra as ciladas, as astutas de Satanás contra a nossa vida. E nós devemos, como bons cristãos, nos colocar inteiramente disponíveis para a palavra de Deus. E não deixar que o inimigo mine a nossa vida. Não deixar que ele prejudique a nossa casa, a nossa família. Não deixar que ele destrua os homens. Não deixar que ele avance sobre as cidades. Não deixar que ele destrua as crianças, as pessoas vulneráveis. Nós devemos nos levantar para proteger aquelas pessoas que amamos, para proteger aquelas pessoas que estão ao nosso alcance, através da palavra de Deus, da proclamação da verdade. Ela é luz que liberta, ela é lâmpada que ilumina o caminho do homem, e nós precisamos manejá-la bem. Nós não teremos desculpa de achar que a palavra de Deus está longe de nós, que ela é muito difícil, ela é muito complicada. Você tem fé em Deus, e a palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Use a palavra, use a pregação da palavra, abençoe a sua casa com a palavra de Deus, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, seu estado, abençoe o seu país com a palavra de Deus. Seja um canal para que a palavra de Deus, como um rio impetuoso, inunde os corações dos homens. Seja um canal para que esta palavra, com seu poder sarador, libertador, salvador e transformador, ela não fique presa, mas ela avance para todos os cantos e lados desta terra. Paulo, apóstolo que escreveu estas linhas, ele disse que estava preso em cadeias em um determinado momento, mas que a palavra de Deus não estava presa. Então nós podemos confessar essa noite e declarar que a palavra de Deus não está presa. Mas nem por causa disso nós devemos ser displicentes, porque o mesmo apóstolo, ele diz: irmãos, orem para que a palavra de Deus saia com poder, para que a palavra de Deus tenha toda a liberdade para alcançar os corações. E é nesse ponto que eu quero motivar a vida de vocês. Oremos e invoquemos o nome do Senhor, para que a palavra de Deus ache guarida no coração dos homens, para que a palavra de Deus ache uma boa recepção nas famílias, nas casas. Louvado seja o nome de Jesus. Baixa Grande precisa da palavra de Deus. Baixa Grande precisa da ministração de Deus. Baixa Grande precisa de fé, de arrependimento, de cura, de milagre, de transformação. Baixa Grande precisa do suprimento do céu. E eu vou repetir: Deus nos deu seu Filho, cheio de graça e de verdade. Deus nos deu Jesus Cristo, o seu Filho amado, para suprir a necessidade dos homens. Nós ainda temos aqui essa instrução, o incentivo do apóstolo, ou essa afirmação com certeza. Eu vou usar apenas duas frases. O Senhor Deus é o Senhor de todos, rico, rico para com todos. Deus é rico, meu amado irmão, minha amada irmã. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua carência? Olhe para a sua volta. Olhe para os seus vizinhos. Olhe para a sua rua, seu bairro, sua cidade. Você que está na zona rural, olhe para a sua comunidade. Quantas necessidades você enxerga agora? Quantas carências você enxerga agora? A palavra de Deus está afirmando: Deus é rico para com todos. No contexto, ele está dizendo para os judeus e para os gentios, o grego. Deus é rico para com todos.
E hoje nós iremos levantar um clamor nesse lugar, para que as riquezas de Deus elas venham sobre nós, para que não tenhamos falta daquilo que precisamos para avançarmos na nossa caminhada e honrarmos sempre o nosso Senhor e agradá-lo sempre na nossa jornada. Então Paulo vai afirmar uma verdade já colocada no Antigo Testamento. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu amado irmão, minha amada irmã, ouça o que eu estou dizendo. Deus é rico para com todos. Ouça o que eu estou dizendo. Todo aquele que nele crer não será confundido, não será envergonhado. Você não precisa viver uma vida de fracasso, de derrota. Nesses dias nós precisamos andar com firmeza de fé, andar com o coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de compaixão. Esses dias são dias difíceis, onde precisamos ter a sabedoria para remir o tempo, para aproveitar bem o tempo, as oportunidades. E nós que temos a graça de Deus, de acreditar nele, de confiar nele, nós devemos sempre lembrar que todo aquele que nele crê não é confundido, não é envergonhado. Que ele tem para nos dar e suprir cada necessidade da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você encontra em Isaías capítulo 56, versículo 6, 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Nós podemos contribuir nesses dias com as famílias, com as pessoas, através da oração, da pregação do Evangelho. Pois em tempo de coronavírus,